E se eu te dissesse que o problema não é o sofrimento, mas a maneira como você aprendeu a lidar com ele? Se em algum momento você sentiu que o seu sofrimento é sinal de que sua mente não está bem, esse vídeo é para você. Hoje, sentir demais virou diagnóstico. A dor se transformou em sintomas de transtorno mental, algo que precisa ser consertado, silenciado ou até mesmo eliminado. Mas existe outra forma de lidar com o sofrimento. Eu sou Alexander Quirino, psicólogo, autor do e-book Segredos da Saúde Mental, e neste canal a gente não tenta te consertar, a gente te ajuda a entender o que o sofrimento está querendo te dizer. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a forma como você entende o sofrimento psicológico pode te libertar ou te aprisionar por dentro. Porque o sofrimento não machuca só pelo que ele é, mas pela maneira como a gente lida com ele. É normal sentir algo estranho por dentro, como um vazio, um medo, uma tristeza, uma falta de sentido. Talvez você esteja sentindo isso. Só que a pergunta não é mais o que está acontecendo comigo. A pergunta virou outra: o que tem de errado comigo? Assim, o sofrimento que antes era algo natural do ser humano passou a ser visto como um defeito, um problema. Um problema que precisa ser resolvido rápido. Cada vez mais, as pessoas estão buscando soluções rápidas para lidar com suas angústias, seu sofrimento. E têm buscado, no medicamento, a única alternativa para amenizar sua dor. Só que isso tem trazido um efeito negativo, onde as pessoas estão consumindo cada vez mais medicamento, mas ao mesmo tempo não estão tornando elas mais fortes. Para muitas culturas, o sofrimento ele tem um sentido, ele tem um poder transformador. E nós, enquanto ser humano, uma das nossas maiores capacidades é justamente de ressignificar os nossos sofrimentos. Só que, infelizmente, a gente está perdendo um pouco essa capacidade de ressignificar, porque a gente já não está tentando mais compreender o sofrimento, e sim apenas combatê-lo. Certa vez, um homem vai até um sábio e diz: "Eu estou sofrendo." O sábio não pergunta o que está acontecendo, não pergunta o que tem de errado com ele. Ele apenas aponta para uma pedra no caminho e diz: "Você vê aquela pedra?" O homem responde: "Sim, sábio, eu vejo." O sábio responde: "Ela sempre esteve ali, mas hoje você tropeçou nela. A dor não apareceu hoje. Hoje você foi obrigado a parar." Agora vamos pensar isso no sentido do sofrimento psicológico. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento aconteceu do nada, surgiu do nada. É muito comum ouvir as pessoas dizerem: "Eu estava bem e do nada isso me pegou." A dor não apareceu hoje. Hoje você foi obrigado a parar. Para muitas culturas, o sofrimento significa isso: um momento de parar, tentar entender o que aquilo está querendo dizer. Mas, atualmente, quando a gente tropeça, a primeira pergunta é: por que eu sou assim? E talvez seja aí que o sofrimento começa a perder o sentido. Então, não foi o sofrimento que mudou, foi a maneira como a gente olha para ele. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa seu like. Isso vai ser importante porque o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai recomendar para outras pessoas. E claro, eu vou saber que você está gostando e isso vai me ajudar a construir mais vídeos para você. O sofrimento raramente dói uma vez só. Primeiro dói pelo que acontece e depois dói pela maneira como a gente se trata por isso. A pessoa sente e logo pensa: eu não deveria sentir isso. E quando sentir vira erro, a dor ganha peso. Não é só sentir tristeza, mas é a culpa por estar triste. E é assim que o sofrimento dobra. Imagina que você está dirigindo o carro e de repente acende lá uma luzinha no painel. O que você faria? Você ignoraria ou você tentava entender o que aquele sinal está representando? Vamos supor que você ignorasse. Qual seria o impacto que isso poderia causar? Agora imagine isso em relação à tua mente. Quantas vezes você ignorou os sinais que ela estava trazendo? Quantas vezes você, por achar que deveria ser forte, apenas ignorou? Seguiu em frente. Quantas vezes você se sentiu angustiado e buscou uma solução imediata, paliativa? Como se de repente você só colocasse a mão na frente da luzinha do painel, porque o problema continuava. Quantas vezes você sentiu que estava melhor e de repente tudo voltava novamente? E voltou não porque você entendeu e ressignificou, apenas buscou maneiras paliativas de lidar com a tua angústia. Como você tem lidado com a sua mente? Hoje, você tenta apagar a luz, não enxergar o que a luz está te dizendo e seguir adiante, ou tenta parar para compreender o que aquele sinal de alerta
está tentando te mostrar? Conta para mim, deixa aí no comentário como tem sido para você. Quando toda dor vira um problema, a gente perde uma das maiores capacidades que a gente tem, que é de ressignificar o sofrimento. Quando a gente trata o sofrimento como defeito, ele não some, ele não desaparece. Ele continua existindo e cada vez mais forte. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais como a sua mente funciona, te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, que é para não perder os próximos vídeos que estarei postando aqui. Talvez você sinta que não é normal o que você está sentindo, que acredite que tem realmente um defeito na tua mente. Mas a verdade é que você está sentindo algo no mundo que não sabe mais escutar a si mesmo. Vivemos numa sociedade doentia, não porque só as pessoas estão doentes, mas porque a maneira como a gente lida com o sofrimento, a maneira como a gente entende saúde mental, tem proporcionado cada vez mais às pessoas frágeis. Uma vez que, se ela perde a capacidade de ressignificar o problema, ela não tem força o suficiente para superar os próprios problemas. Se você quer aprofundar um pouquinho mais essa ideia, tem um conteúdo no meu e-book Segredos da Saúde Mental, onde eu falo de forma mais específica sobre essa sociedade, sobre essa maneira como a sociedade enxerga o sofrimento humano e a saúde mental. Além disso, eu abordo o poder interior que tem em nós e também apresento algumas características da nossa mente. Então, se você tiver interesse, vou deixar o link na descrição. Então, atualmente o sofrimento perdeu o real sentido, o sentido de transformação. Perdeu sentido por quê? Porque hoje ele está sendo visto como um defeito. Ele não tem mais o tempo, o espaço de escuta. E o problema disso é, quando o sofrimento se transforma em defeito, em doença, ninguém se transforma. Simplesmente só se adapta por fora. Mas existe algo que faz o sofrimento piorar ainda mais, que é quando a pessoa acredita realmente que a mente tem um defeito. Porque quem se vê como defeito, luta contra si mesmo. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que estarei lançando toda semana aqui neste canal. Então, te aguardo no próximo vídeo.